E eu vou fazer a abertura do Evangelho aqui, como sempre, para que a gente possa mentalizar o tema. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor estejam convosco, meus queridos amigos. Aqui eu venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitam outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos acheis em provas e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutualmente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Pois é, eu vou dando uma pausa então nessa leitura maravilhosa, que ela é uma leitura belíssima, e eu convido vocês a lerem, porque ela está na parte de Os Pobres de Espírito, e elas são 3 páginas de psicografia. E depois eu vou passar para vocês a parte do texto, porque ela é uma ótima inspiração até para a gente poder fazer uma mentalização com ela. Lilian, por favor. Vamos todos, então, unidos em pensamento, agradecendo o seu Vandir pela oportunidade de aprendermos com ele e de esclarecermos nossas dúvidas desse curso maravilhoso, juntos com o Dr. Fernandes, doutora Cristina, agradecendo toda a bondade e conhecimento que nos passam a cada semana. Vamos agradecendo também a Maria de Nazaré por todo o amor, por todo o carinho, dedicação a nós ainda tão pequeninos e com tanto a aprender. E também a Jesus por todos os teus ensinamentos de humildade. E vamos todos unidos, então, dando início à aula de hoje. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, querida. Bom, mais uma vez, então, obrigado a todos pela participação. Temos hoje na aula número 95, a invasão do campo magnético da gestante. E aí, tem muito material, e não sei se vocês perceberam, tem até nas entrelinhas do que a doutora Cristina fala, tem alguns dizeres ali que eu acho que tem muito aprendizado para a gente poder trazer. Fora, obviamente, das experiências que cada um de nós ou teve, ou soube de alguém que teve durante a gestação, não é? E aí eu deixo para nossos aprendizes que fazem as perguntas, para começar. Chico, eu tenho uma pergunta, mas é mais para o final, sobre espíritos infectados. Primeiro, boa noite, todo mundo tinha me atrasado. Boa noite. Bom dia. Boa noite, Tati. Bom, eu tenho uma para o comecinho, mas eu vou esperar para ver se alguém tem alguma para o comecinho também. E hoje eu tô sem internet. Eu tô na internet celular, então eu tô no celular, não vou conseguir digitar.
Tá, certo. Eu tenho uma do início também, mas Chico pode fazer, depois eu faço Não, também. primeiro as mulheres. Mais alguém tem no início? Ou... Sim, eu também tenho, não sei se... Mas, sim, no início não, depois, no segundo estrofe. Eu acho que o meu tá no começo. Então vamos lá, Li. Você Quando ganhou. posso ir? Deixa a Lília, que você é no segundo estrofe, ela é no primeiro estrofe, o meu também é no primeiro estrofe. Ok. Eu não sei se é a minha do primeiro, mas eu vou fazer. Já a gente está enrolando e tal, então. Não, Vamos lá. é sobre os espíritos quando eles vêm para encarnar, né? Foi dito, a doutora Cristina comentou que eles se fazem uma despedida, né? Antes da encarnação, antes do bebê nascer, porque é mais difícil essa volta da encarnação do que a morte. E também é dito que eles vêm a cada 30 dias visitar a mãe, o espírito, né, durante a gestação. Eu queria saber como é que funciona para esses espíritos que não são muito evoluídos, que às vezes eu acho, pelo meu entendimento, que tem espíritos que saem do umbral e vão direto para uma encarnação nova, né? Isso como é que funciona? É a mesma situação ou é diferente? Não, a gente tem que ver que num processo evolutivo nós temos mérito, né? Num processo não evolutivo nós temos débito. Então nem tudo é liberado para determinados espíritos. Quando a gente fala que a cada 30 dias esse espírito vem visitar o campo magnético da mãe, depende muito da condição dele. Se ele for um espírito inferior, os médicos espirituais têm que aplicar muito anestésico nele, para que esse ódio, entendeu? E as doenças que ele tem não passe para o corpo físico da mãe. Porque essa propriedade de doença, de ódio, pertence a ele, não pertence à mãe. Então, o que é mais importante no mundo espiritual é justamente isso, né? Saber dividir as coisas. Então, se ele é inferior e a mãe é superior, a responsabilidade é dele, entendeu? Então, isso quer dizer que ele responde sobre os seus atos, mas ele não pode prejudicar a mãe. No caso da mãe, ela pode sentir alguns enjoos, mal-estar, ou às vezes sensação de pesadelos, mas todo esse quadro aí pertence ao espírito. Isso não é propriedade dela de jeito nenhum. Quando ela fala aí, nessa postilha, que na hora da despedida lá, né, a criança está prestes a nascer, a dilatação está acontecendo, eu acho que é a parte mais triste para quem estava num lugar chamado colônia, né? Não é fácil, porque você, às vezes, passa 100 anos no mundo espiritual e você tem muitos amigos, você tem muitos parentes, né? E você se ligou a esse povo todo, né? E a maior tristeza não é só do espírito que vai reencarnar, é dos amigos que sabem que ele vai enfrentar uma batalha. Ele pode perder ou pode ganhar essa batalha. Então, por isso que no mundo espiritual, o nascimento é pior do que a morte. Porque a morte, você, mesmo que você seja um espírito endurecido, você pode morrer para sobreviver do outro lado e se regenerar. Não é isso? Mas a vida não. Você se preparou durante 100 anos. E talvez você, quando entre na matéria, você encontre dificuldade no transcorrer da sua existência. E essas dificuldades podem fazer com que você esqueça todo aprendizado que você teve no mundo espiritual. Por isso que a hora, né, dessa junção que ela fala aí do espírito com o corpo, os parentes que estão ali não podem intervir. Então, ali são ordens divinas, tem que ser cumprida. Mas a gente percebe nessas salas a tristeza deles, né? E a prova que o espírito muitas vezes vai enfrentar, que ele pode vencer, como ele pode sucumbir nas suas próprias provas. Então, eu acho que esse é o momento mais delicado. Enquanto que o outro, o momento da morte, a gente observa que para nós que estamos aqui, a dor é enorme, entendeu? Mas para uma mãe que está do outro lado, que vai receber esse filho, para dar continuidade ao seu tratamento, à sua evolução espiritual,
para ela é um alívio, que ela agora vai cuidar dele, ela agora vai ter recurso. Então, você veja como as coisas são meio invertidas, né? Então, para nós, a morte é uma dor, para eles, o nascimento é a dor bem maior do que a morte, né? Então, por isso que eles ficam bastante tristes nessa hora. Eu me recordo, Obrigada, Sam. abrindo um parênteses, eu me recordo da minha primeira filha quando foi nascer. A gente não tem o hábito de fazer a leitura não, né? Fazer a oração do texto. E durante a gravidez inteira a gente fazia o texto toda noite. E aí me recordo que no dia que ia ter o parto, né? E aí era cesárea, na noite, eu me recordo que eu sentia a presença das pessoas entrando no quarto e eu fiquei estático, eu não conseguia nem dormir, nem me movimentar. Eu não conseguia nem levantar, tipo, levantar o corpo. É como se eu tivesse é como se tivesse uma energia em cima, me deixando ali parado para não me movimentar. Mas foi uma situação bem emocionante, assim, eu dava para sentir a presença das pessoas, tudinho, se reunindo, se despedindo. Bem interessante. Não sei por que eu não conseguia me movimentar. Você sabe por quê, Silvani? Eu acredito que o fluido anestésico que é colocado ali na sala de parto é impressionante, né? Então, é uma proteção enorme também, porque vai acontecer uma junção ali de um espírito que não está dentro da barriga da mãe, né? Ele está fora, né? E na hora que passa ali, né, pela parte uterina até o nascimento, esse acoplamento acontece fora, não acontece dentro, né? E esse campo magnético da mãe tem que estar muito bem protegido, porque essa é a hora que nada pode dar errado, né? Não pode dar errado de jeito nenhum. E às vezes pode dar errado se a equipe de obstetra tiver um processo obsessivo. Aí pode dar errado se esse espírito também for de uma ordem inferior. Mas se ele for de uma ordem melhor, ele pode dar toda a proteção à mãe e ao trabalho de parto. Tudo bem. Alguém chegou ali no ponto da pergunta inicial, porque a minha está mais dentro da invasão do campo magnético. Eu acho que o meu tá no começo, Francisco. Antes da invasão, né? Vamos fazer? Tá, eu acho, tá? Não tenho certeza. Silvandir, as gestantes, né, que não têm conhecimento da doutrina espírita, né, elas não têm como fazer o tratamento igual muitas fazem nos hospitais espirituais, né? Aí eu queria saber, né, qual a consequência? Nesse caso, a espiritualidade faz a intervenção, caso houver o campo magnético da gestante for atacado, invadido, assim. Aí vai ser mais difícil, porque as gestantes que estão aqui, que são 8 gestantes que atualmente estão aqui, elas têm toda semana medicação. E toda semana elas têm orientação também de como conduzir aquela gestação. E as gestantes externas, quando a gente pega aqui uma gravidez com 6 meses, é mais complicado, porque ela estava dentro de bares, ela bebe, ela fuma, e tudo isso vai prejudicar a nova formação do corpo físico que está ali. Então, o que é que a médica diz aqui? Olha, eu vou correr quanto tempo? Eu vou correr quanto tempo? Você chegou aqui, você chegou no início de gestação. Você chegou com 6 meses de gestação, 7 meses de gestação. E a gente sabe, para reverter isso aí, é muito complicado. Aí já vai ter que fazer cirurgia. Se o feto apresentou problema, vai ter que fazer cirurgia. E vamos arriscar, né, na cirurgia. E às vezes a gente arrisca dar certo. Porque houve um caso aqui de uma criança que ela estava com um problemazinho na parte craniana, né? E foi detectado na ultrassom. Mas só que essa gestante, quando ela chegou aqui, ela não chegou no início. Ela chegou com 4 meses de gestação. Então, no início, a gente tem todos os laudos aqui do bebê e da mãe. Mas se você pegar no meio, então, vamos arriscar. E a gente fez a cirurgia intrauterina. E graças a Deus deu certo, né? Quando nasceu, a correção foi feita. E os obstetras também não entenderam, porque
praticamente a criança ia nascer com o crânio aberto, daí não nasceu, né? Então, a espiritualidade superior, ela sempre está presente na nossa vida, né? Só que a nossa incredulidade forma uma barreira, então fica difícil também desse espírito atuar. Existem mães que ela vem escondida do marido, imagina só, vem escondida do marido e às vezes até ameaçada por eles, né? Olha, se eu souber que você está aí naquele hospital ali, eu lhe deixo. E a gente sabe que o problema do novo ser que vai nascer é grave e eles não querem deixar. E essas mulheres guerreiras desafiam, vêm escondido e depois o bebê nasce em condições melhores, entendeu? Então, eu acho que o espiritismo, por sua vez, os espíritas no espiritismo, o espiritismo, por sua vez, também tem suas culpas. Porque quando alguém se apresenta como falso espírita, as pessoas deixam de fazer o que quer. Quem leva a culpa somos nós, entendeu? Porque aquela pessoa botou o nome lá espírita, não pode. Então, eu vi ontem aqui uma senhora que chegou, e ela chegou aqui ontem, eu estava por aqui ontem, e disse, olha, aqui é o hospital espiritual? Eu disse, é. Não, porque me indicaram esse hospital espiritual, que foi um centro espírita que me indicou. Eu disse, olha, como é esse centro espírita? Que a gente não tem vínculo com ele, para a gente entender como nos atrapalha, não ajuda. E ela disse, olha aqui, eu estou com um papelzinho. E quando eu fui ver no papel, tinha lá banho, defumador, roupa branca. Eu disse, olha, veja só, isso aí não é espiritismo. Eu sei que a senhora é leiga, não tem nada a ver com Kardec, está entendendo? Ela não sabia nem onde estava. A senhora foi, não criticando os umbandistas, a senhora foi para um terreiro de Umbanda. Aqui nós não somos Umbanda. Então, nós somos espiritismo. Se quiser vir no sábado fazer a consulta, agora, essas pessoas que mandaram ela vir para cá, veja só, mandaram ela vir para cá, já para se fortalecer, dizendo que tem vínculo com a gente. Então, nós temos que falar a verdade. Não tem vínculo nenhum. Nós não trabalhamos dessa forma. Então, quando eu fui ver lá a receita, tinha ervas, tinha tudo lá. Então, é complicado, porque você não resolve problemas assim. Então, a gente sabe que tem que ter permissão da justiça divina e a nossa parte a gente sempre faz esclarecer e separar. Olha, isso aqui é o bandismo, isso aqui é espiritismo, isso não tem nada a ver com os hospitais. Uhum. Obrigada, Silvana. Posso? Claro, Ritinha. Precisa pedir não aqui, minha filha. A casa é sua. Seu Andy, quando na aula fala, quando o espírito perturbado se aproxima do campo magnético da mãe, então está muito claro que ele não está entrando no campo, porque no campo magnético da mãe está já o espírito da mãe, da pessoa, da gestante, não é isso? Então, nesse caso, essa aproximação então, dele, só para eu ter uma ideia, é uma coisa de 1 metro, 2 metros, é um pouco distante, mas essa distância é de algum metro ou até 100 metros? Veja essa só, aproximação. Isso não acontece com toda gestante. Tem gestante que ela baixa a vibração. Discussão, bebida, viciação. Então, se ela baixa a vibração, ela forma uma força de atração para os espíritos que têm sentimento de culpa. Então, quais são essa classe? São aqueles espíritos que não fizeram nada na Terra, desencarnaram e agora querem voltar de todo jeito, né? A gente sente muito por eles, porque, na verdade, eles não têm a intenção. É mais a culpa. E quando se aproxima do campo magnético da mãe, o espírito que vai reencarnar, ele não tem acesso porque a mãe baixou a vibração. Olha só o problema. Então, ela caiu num pensamento muito negativo. O dono do corpo, o proprietário do corpo, não tem como chegar. E esses espíritos que se aproximam ali, muitas vezes são guiados por entidades brincalhonas, que dizem, olha, você quer nascer? Ali tua mãe. Vá lá que você vai nascer. Então, isso é uma brincadeira de mau gosto. E quando se aproxima da mãe, né, ele, na esperança de nascer, essa criatura começa a passar mal, né? É tontura, é tremores, é enjoo, é mal-estar, a reação de vômito, ele é sucessivo. Então, todos esses sintomas indicam que ali, não é preciso você ser vidente.
Só por esses sinais e sintomas dá para ver que ali tem um espírito que foi guiado por entidades brincalhonas. Então, o que acontece ali? A gente não precisa ser evidente, já fazemos a evocação. E na evocação, o que é que eles dizem, né? Olha, eu queria nascer, mas por que você quer nascer? Aquele corpo não é seu. Não, porque eu fiz muita coisa errada. A consciência é pesada, entendeu, Rita? De querer voltar logo. Então, é o nosso caso, onde a gente acha que fez muito na Terra, e quando a gente partir e abrir os olhos do outro lado, a gente vai ver que fez muito pouco. E a vontade é de voltar para querer fazer mais, mas não tem como voltar. É o caso dessa classe de espíritos. Então, essa aproximação então, é bem perto, tipo 1 metro. Está ali já. Essa aproximação é muito perto, e às vezes ele entra no campo magnético. Quando Mas ele o entra, senhor, o senhor fala que, na aula, a doutora Cristina fala que precisa, para retirar esse espírito não evoluído do campo magnético da gestante, tem que ter um desdobramento do sonambúlico e pegar esse. Mas não existe o livre-arbítrio? O senhor, que é um sonâmbulo, o senhor pode ir no campo magnético de uma pessoa e pegar esse espírito pelo braço? Ou é eu que viajei na balança? não, porque o que nós formos fazer como médico tem que ter a permissão, não é isso? Então, se me dá a permissão, tudo bem, nós fazemos, vocês garantem. Então, se falar assim, olha, a gestante está muito fraca, é melhor aplicar ectoplasma, não mexer e esperar a melhor hora para a gente fazer isso. Manda ela voltar no outro dia, então, a gente colocando o ectoplasma já reforça. Porque no caso daquele espírito também, ele tem que perder força fluídica. Se essa força fluídica também está com ele, complica, entendeu? Aí nós não fazemos. O que nós queremos passar para vocês é que tudo que nós formos fazer, vem a intuição, sim ou não. Não é preciso a espiritualidade falar muita coisa. Porque quando a gente vai fazer, vem não, a gente já sabe que não pode. Entendeu? Então, não é preciso ter um clareaudiente. Você vai ouvir aquela coisa no pensamento e uma força dizendo, não faça. Faço uma e depois eu fecho. Não, é Eu não entendi continuidade. bem a resposta que o senhor deu para a Lília sobre esse aproximar da mãe cada 30 dias para alimentar esse corpo com as suas energias produzidas em vidas passadas. E aquele espírito que está ali perturbado, que ainda não tem essa capacidade de ir alimentar esse corpo. Como é que fica esse perispírito desse espírito, então, mesmo ele sendo ainda um espírito não evoluído, ele vai nascer? E como é que ele vai alimentar esse corpo, então, se ele não vem a cada 30 dias fazer essa visita? É por isso que essas questões gestacionais complicadas estão mais ligadas a espíritos que não são evoluídos. Em ambientes contaminados onde está contido a gestante. Ora, o que fala Kardec lá, para a gente entender, ele fala que o espírito, no processo encarnatório, ele está ligado por um cordão fluídico. Foi a melhor maneira dele explicar essa questão molecular naquela época, né? Então, o que ele fala de cordão fluídico é a força do pensamento e também o espírito sabe que ele tá reencarnando no processo gestacional, ele está dentro do processo de reencarnação. Nesse caso, então, o que acontece? Por mais materializado que ele seja, essa ação dele à distância vai chegar na mãe. Por menos materializado que ele seja, ele vai ter que se aproximar mais para alimentar aquele corpo, tá entendendo? Então, no caso dos espíritos que têm uma condição melhor, ele vai ter que fazer essas visitas. No caso do outro, ele é tão materializado, só o pensamento dele já está irradiando aquela mãe. Você imagine se ele chegar próximo demais, né? Então, por isso que todos os cuidados e todas as gestações e processos reencarnatórios, 1 milhão de reencarnação, ela é diferenciada uma da outra. Então, não são reencarnações idênticas, entendeu? Por isso que há todo cuidado para cada processo reencarnatório. Obrigada. Aqui, para tirar minhas dúvidas, precisa ser realmente muito. Obrigado também pela pergunta. Tati, pois não, querida. Então, aí, nesse caso, né, deve ser aquelas mães que falam que passa mal a gravidez inteira, né?
que não se sente bem, só da irradiação, né? Porque essas mães que a gente observa também a negação dela com relação à gestação, tem umas que não aceitam. E é muito triste o espírito, porque cada vez que ela não aceita, ele tenta se aproximar mais, ele quer mais amor, ele quer mais compreensão. Isso não é dado de jeito nenhum. Então, ele cobra muito, por isso que ela passa mal também nesses casos, né? Enquanto que as outras que aceitam, elas são mais leves, são mais sutil, elas recebem aquele espírito com muita alegria, muita satisfação. Então, os sintomas são mínimos, que a partir do momento que o resultado sai como positivo para a gestação, já tem que começar todo um trabalho dela própria aceitar e passar essa confiança para o espírito. E tem muitas que colocam obstáculos. Quais são os obstáculos? Olha, eu estou desempregada. Olha, essa criança ela veio na hora errada. Isso vai dificultar também o processo desses espíritos. Posso? Desculpa, Francisco. Seu Vandir, voltando ao assunto, né? Essas meninas são muito gentil, hein, seu Vandir? Desculpa, por favor, posso? São muito gentil essas meninas. Eu queria ser um pouquinho assim. Seu Vandir, no momento da despedida, tem uma parte que a doutora Cristina fala, né, que está a família toda, e ela fala das mães que falharam. Eu achei interessante, porque eu não sabia que, nesse momento, essas mães que falharam com os filhos, né, que elas também estão nesse momento, né? Então, assim, são todas que falharam, que ficam nesse momento, ficam lá presenciando todo esse... Eu acredito que essa mãe que ela fala aí foi a que falhou com esse espírito, que ela perdeu agora, né, a propriedade de mãe, e outra vai assumi-lo. Então, isso para ela serve até como uma terapia, para ela entender que todos os nossos filhos é empréstimo de Deus para o processo de educação, né? E são transitórios. Deus dá, como Deus pode tirar também. Então, a nossa missão é educar, a nossa missão é conduzir. E muitas dessas mães, elas faliram no processo. Então, elas têm esse processo todo de terapia, até observar que seu filho agora está com a mãe que vai evoluir. E ela vai ter que entender isso, porque existe mãe desencarnada que gera nelas um ciúme muito grande. Elas não são evoluídas. Então, ela perdeu o direito de propriedade de mãe, mas ela não aceita aquele processo reencarnatório. Aí já é outro caso, ela já começa a perseguir aquela mãe que vai receber o seu filho. Então, por isso que as terapias para as mães falidas no mundo espiritual, ela existe mostrando a elas, olha, todos os filhos são transitórios. Agora, você teve sua chance, você jogou fora. Essa outra mãe que vai assumir agora é que vai reeducá-lo. Obrigada, Silvandi. Eu achei interessante. Eu não sabia, né, que acontecia, né, esse fato. Então, deixa eu trazer um pouquinho ali, perto da pergunta que a Ana, se eu só permitir, né? Posso, meninas? Posso fazer a pergunta? Claro. Agora, Ali pertinho de onde a Ana estava falando ali, né, da evocação, né, na verdade, um pouco antes desse processo, onde o médium, ou a doutora, obviamente com o médico, a médica espiritual com o médium, né, sonambúlico, ela vai fazer ali movimentos de partes dispersivos, né, e vai observar, no sentido antorário, vai observar que a rotação do plexo no sentido antorário, e a doutora Cristina falou que então ele vai fazer no sentido horário, para ver se ele consegue reverter, né? E se não reverter, pelo menos foi dessa forma que eu entendi, se não reverter, significa que ali está tendo uma invasão daquele campo magnético, né? Que está impulsionando para o sentido anti-horário, né? A minha pergunta foi no sentido de quando você faz esse movimento no sentido anti-horário e você reverte para o sentido horário, o médico sensitivo, ele vai ter alguma sensação diferente quando ele faz essa reversão? É um arrepio que ele sente? É o que passa-se ali naquele processo?
No sentido, o plexo genésico ele tem que funcionar no sentido horário, né? O Sim, genésico, claro. se ele sentido anti-horário, ele provoca aborto, né? Sentido anti-horário, ele provoca também cólicas menstruais fortíssimas, né? Então, Sim, por quê? Ele tem uma reversãozinha. Então, o que é que o médium sente ali? Ele sente choque, uma espécie de eletricidade que deixa a mão dele dormente. Então, essa eletricidade ali está mostrando, né, que a gente chama eletricidade fluídica, eletromagnetismo, está mostrando ali que ela tem excesso, esse eletromagnetismo negativo, que isso não é bom, porque os deslocamentos de placenta é provocado por excesso de eletromagnetismo negativo. Então, sim, o que que acontece? Você sente nas mãos a dormência e aquilo formigando nas suas mãos, indicando que ele está no sentido anti-horário, que você está girando a mão. Então, depois que os aparelhos fazem a rotatividade de plexo no sentido horário, aí você bota ele no anti-horário, ele não vem mais, entendeu? Ele está certo. Quando você faz no sentido horário, aí está correto. Mas como aí não tem sala periférica, então como é que nós iríamos trabalhar aí? A gente ia trabalhar com eletromagnetismo, 20 ml, entendeu? Para ser aplicado na gestante. Esse eletromagnetismo preparado pelo médico espiritual, ele vai fazer com que chegue no genético e o plexo volte à normalidade. É dessa forma. E esse eletromagnetismo é aquele que é preso do centro nervoso central do médium, que a gente falou na última aula. Esse pode ser feito aqui, ó, no braço também. Não, retirado do médium. Não, ele pode ser retirado do campo magnético do médium. Pode ser retirado e seu aplicado na redor, gestante, que é o eletromagnetismo positivo. sim. Obrigada, Francisco. Era a minha pergunta. Gostei. Estava aqui escrita, esperando o momento. Então você ganhou o crédito para poder fazer logo a planta. Então, faça aí. Sim, mas, seu Gandhi, ok, só complementando, quando ela fala que é convidada essa gestante para deitar na maca e é feito uma asepsia do campo magnético dessa gestante, quando faz a asepsia, na minha cabeça, retira todo esse eletromagnetismo negativo. E como é que ainda encontra no plexo genésico se antes dela fazer esse absorvimento com a mão, que é tipo dispersivo circular no plexo genésico, ainda sente essa negatividade? Seria a presença, então, uma confirma que existe a presença do espírito? Seria isso? Porque quando nós vamos fazer aqui uma asepsia, essa contaminação ela é externa. A contaminação de genésica ela é interna. Aí a contaminação interna ela é mais complicada, né? Então é como se você tivesse com a poeira aqui, vamos supor, a poeira sai. Mas se não for a poeira, né? De repente foi um espinho que está na carne. Ele não vai sair com sopa, né? Então, por isso que a diferença está aí. As contaminações de genésico, geralmente, elas são internas, né? Elas são mais profundas. Top. Resposta para tudo. É ela me ajudando aqui, Rita. Essa Tá noite eu tudo bem sonhei com o certinho. senhor. Foi. Que diziam, Rita, rápido, entra, seu bandido está esperando, o doutor Pedro tem que dar uma... tem que falar, dar um recado. Tá todo mundo te esperando. E eu dizia, não, mas eu tenho que entregar essa chave que seu bandido me deu em mão para entregar para essa pessoa, não estou encontrando. Dá para mim essa chave. Não, não dou, não. Seu bandido deu para mim, eu tenho que dar para a pessoa que ele mandou. Deve ser a chave do baú das dívidas de Rita, viu? Ela não queria mudar para eu não ver, né? Ai, que maravilha. Eu também tive experiência, eu vou deixar para contar depois. Vamos lá. Cíntia, você tem dúvida? Lilian? Tati? Aí eu tenho, mas deixa para as meninas. Não tem problema não. Ah, moça, faça aí. Silvandir, no momento do parto,
eu não sei, assim, uma mãe, né, seria uma médium, né, no momento igual o Francisco, né, ele teve essa percepção das pessoas que estavam na hora do parto, né. No caso da gestante, se for uma médium, ela pode ter também ter uma visão mais clara do que está acontecendo no momento do parto? Tem Ou não? algumas são médios e nem sabem, né, que estão aqui em tratamento e não são trabalhadoras, são pacientes. E os relatos que elas fazem na hora do trabalho de parto é muito interessante, serve como estudo também, porque não se trata aí de trabalhador, né, que está estudando, se trata de uma paciente que está vivenciando o mundo espiritual. Então, umas dizem que a sala teve um clarão, e depois desse clarão, né, ela não teve tantas contração, então foi tudo normal, tá entendendo? Outras dizem que não teve dificuldade nenhuma, sentiu uma paz muito grande. Então, por isso que o pré-espiritual, que a gente chama o pré-espiritual, não pré-natal, ele é muito importante para elas. Muito importante, porque o acompanhamento semanal aqui tira muitas dúvidas que os obstetras não tiram delas, porque são sensações e percepções espirituais. O médico não sabe o que é isso. E cabe aos espíritos orientá-las dessa forma, e graças a Deus elas são muito obedientes, que estão aqui. Que legal, Sandra. Obrigada. Tá, você quer fazer uma pergunta? Quero. E eu pensando agora, o seu Vandir falando, eu pensando aqui, que eu fiquei minha gravidez inteira morando em Recife. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Perto, né? vou me conformar, tá? Seu Vandir, sobre os espíritos infectados, que lá fala, né, que eles aí vêm, tira lá do mundo, eles continuam na Terra, não querem melhorar, e quando é para nascer, eles vêm mesmo. Mas aí me questiono, ainda hoje nascem esses espíritos infectados que não querem ajuda? Olha, nós temos esse espírito aí agora com reencarnação temporária, né? Não era antes, que era uma reencarnação mais longa. Então, a reencarnação temporária, ou experimental, que eles chamam, ele pode viver até 16 anos, depende dele. Pode viver até 15 anos. Mas viver até 40 anos, eles não vão conseguir mais, né? Porque o grau de inferioridade deles é muito grande e o grau de violência social também, né? Então, o processo reencarnatório temporário vai depender muito deles permanecer na Terra. Então, se eles tiverem o intuito de melhorar, então pode ser que chegue, né? Completar sua reencarnação. Mas, caso contrário, essas reencarnações podem ser interrompidas. Ah, tá bom. Obrigada, seu Vandir. Vou passar ali, então, para a reversão de campo de corrente fluídica, em que a doutora Cristiana nos fala ali da cor avermelhada, né, do campo magnético ou da cor amarelada, né, pela infecção urinária. Vocês têm alguma dúvida nessa área? Pode repetir a pergunta aí, que eu dei uma saidinha, eu voltei rápido. Ah, sim, não. Eu não fiz pergunta ainda, não. Eu só falei para as Não? meninas que estamos passando para essa área. A parte da parte da corrente fluídica. Oi? Essa tua parte eu não peguei, não. Peguei agora, tá certo. Desculpa, seu Vandir, mas eu acho assim, incrível. Ai, acho assim, sabe? Ai. Eu estou de volta, vamos lá. Sim, no caso, essa cor amarelada que indica essa contaminação, se vê com os olhos de um médium a olho nu, ou é o mundo espiritual, quando a gestante chega, que o médico espiritual que está trabalhando naquele momento, ele vê essa contaminação, seu Vandir? Vê só, a questão da vidência praticamente é uma visão mental que você está vendo, está entendendo? Porque se você partir para a visão comum, já é materialização, está entendendo? Então, todo o processo que a gente observa aqui, ele é mais uma visão mental.
A gente esquece que tem o corpo, nós somos espírito. E o nosso espírito é que está vendo aquilo ali no campo mental. Porque, às vezes, as pessoas confundem materialização com visão mental. Então, a vidência ou a clarividência, ela pode trazer duas situações. A visão mental ou a visão visual que eu estou vendo aqui. Mas, quando parte para a visão, já é materialização. Aí já precisa de um médio de efeito físico. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão olhar uma gestante e no campo mental de vocês vai aparecer uma cor amarela. Então, essa cor amarela já está identificando que aquela gestante está contaminada, está entendendo? Então, se eu vejo aquela gestante com a minha visão normal toda contaminada, aquele fluido já está bastante materializado. Outros médios podem ver também, não é só eu, porque a materialização ali é real do ectoplasma. Então, isso é a mesma coisa de uma sessão de materialização espiritual. Então, é idêntico, não tem de jeito nenhum diferença, não. É por isso que os médios, a gente diz a eles, né? A gente já estudou muito médium sonâmbulo, e a maioria deles tinha a visão externa, mas tinha também a visão interna, que era muito mais superior do que a externa. E a gente percebia que desse sonâmbulo, né, eles observam órgãos danificados pela visão mental, não era pela visão externa. Então, por isso que vocês que têm vidência ou que não vão ter vidência, não espere ver o ectoplasma, não. Porque a sua mente vai fotografar uma cor e você vai ter intuição de fazer. Não é o médico espiritual que está ali te dando uma intuição do que é? Mas quem é o instrumento, né, Rita? O médico vai ter que ver e passar para você. Sim, é mais seguro, porque eu posso começar a dar número. Se preocupe não, isso é o ABC da mediunidade. Vai chegando lá. Obrigada. Seu Vandir, nesse mesmo ponto aí do campo plexo genésico, né, e no campo magnético infectado com infecção urinária, como é que pode se definir se essa infecção urinária não foi causada pelos atos sexuais da gestante ou do marido com outras mulheres tendo contato então com a gestante, ou versus o espírito reencarnante que ficou muito tempo na Terra, na crosta. O que nós vamos avaliar aí é a qualidade fluídica. Essa qualidade fluídica está dizendo que tem eletromagnetismo. A gente Sim. não vai definir esses quadros. A gente vai tratar do eletromagnetismo que está ali. Tratando dele, a paciente melhora. Porque nós não podemos explicar tudo a elas, porque vai atrapalhar mais do que ajudar. Porque elas não entendem o que é medicina espiritual. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente usa até o linguajar assim, bem popular. Você tem energia negativa na região do útero. Eles não dizem nem genésico, porque elas não entendem o que é genésico. Né? E isso foi ocasionado por quê? Não, vamos tratar, vamos dar um ectoplasma, porque se você entra em muitos detalhes, eles não vão entender. Entendeu? Então, quando você pega uma gestante que assiste o curso, do Maria Cláudia, aí você pode explicar tudo a elas que elas entendem. Mas uma gestante que ela nunca frequentou o espiritismo, aí com o tempo, ela ouvindo aqui dentro, ela vai começar a entender também, né? Ela vai passar 9 meses aqui dentro. E ela vai entender. Então, ela vai dizer, doutora, como é que está meu genésico? Então, já usa o termo genésico, né? Então, por isso que a gente não pode ter essa sede de querer explicar tudo, onde aquela pessoa entende muito pouco. Sim. Aí os receitistas têm que ter o maior cuidado com isso. Primeiro, a gente observa o grau de conhecimento daquela pessoa. Se ele não tem conhecimento, então, a dosagem ali vai ser em conta-gota. Muito cuidado com isso. Porque tem muitos aqui que chegam aqui na consulta, né, nessa sala aqui, e eles querem perguntar tudo sem saber de nada. Então, nós não podemos detalhar uma consulta do modo que ele está pedindo ali, que ele não tem entendimento sobre isso. Aí a gente nota que é mais curiosidade mesmo do que necessidade.
Sendo assim, a gente vai com muito cuidado, porque o que ele entender aqui, ele vai passar lá fora. E se ele passar errado, né? Então, o perigo é muito grande, porque se ele passar errado, compromete o receituário. Então, Sim. todos os cuidados nossos é necessário nesse sentido. Tem que ter uma cautela muito grande. E eu acho que é um dos defeitos que eu tenho, de querer explicar os detalhes. Então, obviamente, não para paciente, né, seu Vandir? Mas já aconteceu de eu querer explicar detalhes para minha esposa, por exemplo. Ou para meu pai, minha mãe. E aí, o que que acontece? Não, mas isso aí não pode ser assim. Ó, você recebe logo essa. Uhum. Nesse caso, dessa pergunta do Francisco, dá para entender o quanto é importante a consulta presencial para a aplicação o eletromagnetismo do ectoplasma. E quando o senhor recebe pedidos de uma gestante à distância para um tratamento, esse resultado, essa gestante que mora a 300, não importa, distante, acontece a percentual de melhora quanto por cento, seu Andy, já que não existe a presença da pessoa? Veja só, nós temos duas equipes, né, de atuação nos hospitais espirituais. As equipes internas, que envolve bloco cirúrgico, clínica médica, HE, essa coisa toda. E existem as equipes externas. As equipes externas, elas são preparadas para esse trabalho. Então, o que é que nós falamos aqui para as pessoas, gestante à distância? Olha, a gente só pode abrir consulta com alguém representando sua ficha. Porque como é que a gente vai abrir consulta sem ter revisão? Então, o que é que a gente faz? A gente entrega essa gestante às equipes externas que vai cuidar dela. A eficiência não é de 100%, porque você está aqui numa sala esterilizada. A casa dela não é uma sala como essa, é muito diferente, né? Existe pensamento de todas as qualidades. Então, o que as pessoas fizeram no Espiritismo foi uma coisa muito errada. Porque o que é que elas fizeram? Elas começaram a dizer assim: cirurgia espiritual se faz em casa. Nenhum médico material faz uma cirurgia em casa. Muito menos um médico espiritual vai se passar para isso. E os espíritas começaram a criar esse sistema. E as pessoas se viciaram nesse sistema. Então, você imagina que existe página aqui na internet das pessoas que fazem consulta à distância naquele momento, sem saber quem é o paciente, sem saber o sintoma, e ali tem mais de 200 pessoas, 300 pessoas, e a pessoa dizendo: o espírito vai agora na sua casa. Então, eu acredito que se Kardec estivesse vivo, ele iria combater muito isso, porque ele iria observar que existe mais vaidade nesses médios mesmo do que cura. Porque a gente sabe que uma cura bem detalhada, ela tem explicação científica. Uma cura avulsa, de todos os jeitos, de todo modo, isso aí, pessoal, cai numa incredulidade enorme. É por isso que vocês que são receitistas, não respondam a tudo. Vá com cuidado, tá entendendo? Então, se o médico não estiver presente, você não tiver intuição, fique em silêncio. Não faça nada, porque o grande problema das pessoas é achar que você está com um médico espiritual e o que você perguntar agora tem que ter resposta. Vá com cuidado. A situação não é essa, não. Porque eu estou aqui, às vezes, no meio de 800 pacientes, 400 pacientes, e quando eu passo, alguém me para. Diga, pois não. Aí fala assim: meu filho morreu faz um mês. Ele está onde, seu Vandrício? Olha, eu não sei, pessoal. Eu não tenho esse acesso. Porque você me fez uma pergunta que eu nem sei o nome do paciente, a situação dele de morte, então eu não tenho permissão de responder. Se você responde, as pessoas começam a se viciar, mas você está errado, porque você não tem aquela informação naquele momento. Então, mediunidade é muita lealdade com os espíritos. Se acontecer de você ter essa informação, seu Vandir, você deve guardar mesmo assim? Às vezes a gente vai analisar, pessoal, o conteúdo da pergunta. Curiosidade ou necessidade? Então, se for curiosidade, às vezes a gente oculta. Se for necessidade, às vezes a gente fala, diz, olha, está na enfermaria 304, está entendendo? Está bem, não se preocupe não. A equipe médica está cuidando. Necessidade.
Mas quando a gente nota que a curiosidade, às vezes está ali testando, e se por acaso esse filho não morreu, estiver vivo, então é o risco que se corre. E essas pessoas, às vezes, estão ali testando para derrubar toda a construção de um trabalho. Sim. Vamos lá? Tem uns 8 minutos. Agora é tudo ou nada, pessoal. Quem vai fazer a pergunta? Eu vou ter depois sobre reversão de corrente. Não, então mande logo. Mande agora. Ainda está no tempo, ainda está na hora. Do que a gente estudou essa reversão de corrente, que é o plexo genésico no sentido anti-horário, é feito só através dos maquinários na sala periférica, é isso? Mas nesse ponto aí, no caso da reversão, não tem o controle de reversão de corrente fluídica, esse procedimento? Então, esse procedimento ele pode ser feito também, que é o controle de reversão de corrente fluídica, que tanto o eletromagnetismo como esse trabalho de passe, ele vai resolver também a questão lá do genésico. Então, em clínica médica, a gente vai poder conseguir evitar abortos nesse caso? Vai conseguir evitar e muito, não é pouco não. Porque aí você tem... Porque o controle de corrente fluídica, ele não é um passo dispersivo, né? Ele é um passo que está estabilizando essas correntes fluídicas. Então, você pode fazer esse controle e depois aplicar a radioatividade. Resolvido o problema. Sem precisar da sala periférica. Ótimo saber. O Mário vai ficar muito feliz, é uma das suas perguntas. Como é que a gente vai poder evitar aborto na Itália se não tem a sala periférica? Vamos sim, porque todo o trabalho... Antes não tinha sala periférica, né? Então, a gente tinha que ouvir o que os espíritos poderiam fazer sem essa sala. Então, todo o sistema que a gente usou, vamos usar também aí com vocês, sem ter a sala. Obrigada. Vamos lá, Tati. Seu Vandir, como que seria essas queimaduras periféricas, queimaduras internas na formação periférica do bebê quando a mãe é alcoólatra? O que seriam essas queimaduras? Qual que é a reação do bebê? O que acontece? Essas queimaduras, Tati, elas têm ligação, às vezes, vamos dizer, o pai, por exemplo, se o pai é alcoólatra, a construção gestacional tem dois conjuntos, né? O conjunto aí é pai e mãe. Energeticamente, os dois contribuem para essa formação orgânica. Então, se esse pai bebe, então essa mãe pode absorver esse eletromagnetismo alcoólico. Quando absorve, a pele do bebê ela tem descamação pós o parto. Ou então tem algumas manchas escuras na pele. Quando essas manchas escuras, elas são mais profundas. Então, significa que algumas camadas perispirituais foram lesadas. Quando ela é superficial, então, o que é que acontece? É menos grave para essa criança. Então, essas queimaduras periféricas, quando a mãe é alcoólatra, é mais complicado, porque ela altera o DNA de comportamento, né, da criança. Então, essa criança, no futuro, pode ser também um alcoólatra. Obrigada. E quanto tempo depois da gravidez, Silvani, pode uma criança ainda ter essas reações de queimadura? Às Digamos vezes que ela já até na hora nasceu. do parto, assim que nasceu, né? Após o Assim que nascimento, nasceu. digamos assim. Após o nascimento já começa a apresentar, né? E isso tem que ter tratamento espiritual, porque provavelmente o leite materno dela também está contaminado e vai aumentar as lesões. Sim. Muito bem. Outras perguntas? Mas a mancha escura é só na pele, é só por causa desse alcoolismo em vida passada do espírito? Ou porque a mãe bebe? Porque, por Às vezes, exemplo, eu tenho umas manchas nas costas, aqui do lado, assim, eu sempre tive, mas a minha mãe ela nunca bebeu. Então, nesse caso, fui eu a grande alcoólatra. Vamos lá.
Então, o que acontece muitas vezes, né? O espírito traz em algumas camadas periféricas lesões de vidas passadas. A mãe não bebeu, mas esse espírito de vidas passadas, né, bebeu. Então, essas lesões, elas já cicatrizaram, mas ainda aparece ali nessas manchazinhas. A chave. Eu fazia sempre uma brincadeira, eu não sei com a Ana, antes, quando a gente começou, a outra Ana, que eu dizia que a gente tem uma belezura de perispírito. Ela até hoje ela falava, falando nisso, eu tenho que até falar com ela, né? Saber o que está acontecendo. Nunca mais vimos ela na aula. Ah, Silvandi, dentro da minha última perguntinha aqui, a placa periférica, né, do DNA da criança, que fica localizada ali na parte, né, de trás da cabeça da criança. O que é necessário para esse espírito? É apenas o envolvimento ou estar num ambiente da Terra com toda a atmosfera pesada que existe aqui? Ou é mais uma questão de, digamos assim, de culpa mesmo, de casos que você cometeu, de erros de passado e tudo mais, para você danificar essa placa? A placa periférica é importante o estudo dela, porque nós temos aí três coisas que a gente considera muito complicado. Comportamento adquirido da mãe, comportamento adquirido do pai e as dívidas que o espírito veio adquirir, né? Então, se esse pai e essa mãe tiver uma condição moral, essa transmissão genética, moralmente, também vai ser transmitida para o espírito, né? Agora, se o pai não tem a condição moral, nem a mãe, e esse espírito é evoluído, ele é independente, ele não depende de nenhum exemplo seu, que ele já tem. Mas a maioria dos espíritos que reencarnam, ele depende muito do nosso exemplo, da nossa conduta. Então, uma parte sua está lá na sua filha, e uma parte da sua esposa também, em termos de comportamento, para posicionar o espírito ao bem. Então, por isso que os pais têm que fazer a parte deles. Mas existe uma grande parte que é do espírito, de comportamento adquirido em vidas passadas. Ele pode anular sua parte? Pode. Ele pode anular a parte da sua esposa também. E ele pode dizer, eu não vou ser aquilo que está contido em mim, eu vou ser eu mesmo. Aí você vai dizer, mas eu fiz tudo certo como pai, mas quem não respondeu foi o espírito. Sim. A predominância foi dele, né? Muito bem. Bom, chegamos às nossas 9 horas da noite, no caso, 7 horas da manhã no Brasil, 7 horas. 11 horas na Itália. 11 na Itália, não sei, eu Na acredito Itália. que seja 8 horas no Japão, 7 da noite. 7 da noite. 7 da noite. Estamos em horários diferentes, mas com os mesmos objetivos. Graças a Deus. Amém. Eu vou dizer só a experiência que eu tive. Eu estava caminhando numa estrada de chão. Eu acredito que fosse o Dr. Fernando do meu lado. A gente ia caminhando, indo em direção a uma cidade a visão que eu tinha era da cidade que eu cresci quando era criança. Eu via uma estrela cadente. Aí ele falava, tá quase na hora. Aí a gente caminhando, passava por algumas clínicas, eu acho que isso era clínica, parecia como se fosse uma clínica, porque tinham pessoas que estavam tendo tratamentos, né? E estavam assim, tipo, reunidas, mas tinham como se fosse um cercado. E a gente caminhando e parecia que passava carros de polícia, alguma coisa. E eu falei, eu acho que vai passar vai ter carro de polícia por aqui ainda. Aí eu olhei a hora, eu disse, não, não vai, e era de noite, né? Eu falei, não, são 9h40 da manhã, não vai passar mais nenhum aqui, não. E a gente continuou caminhando. Testar que eu acordei. Quando eu acordei, eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu olhei o relógio para ver que horas era. Era 3h40 da manhã. Então, meu relógio espiritual estava batendo com o relógio material. Que Graças legal. a Deus. Louco. Louco, sim.
Incrível essa sua Mas experiência. o que ficou fixo foi aquela, tá quase na hora. Que ele falou quando eu vi a estrela cadente, né? Eu falei, tá quase na hora. Não, Pois tá, querido. Seu Andy, você faz nossa oraçãozinha? Fazemos sim. Senhor Jesus, que tua luz resplandeça em nossos corações e nos dê força, Senhor, nessa jornada. Em teu nome, em nome de Maria Santíssima, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.